pessoal, bem-vindos à nossa última entrevista do nosso projeto Semana da Qualidade. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa super querida entre a gente aqui da Krypton, que é a Anne Marie. Tudo bem, Anne? Tudo bom, Andressa? Um prazer estar com vocês de novo. Que ótimo! Anne, seja muito bem-vinda. Gente, a Anne Marie, ela é especialista em gestão de conflitos, ela é palestrante e diretora da Girassol Soluções Socioambientais. E hoje o nosso tema vai ser gestão de conflitos e novas formas de comunicação. Bom, Anne, a nossa primeira pergunta então é: quais têm sido as maiores causas de conflitos nesse cenário atual que a gente está vivendo? Bom, Andressa, a gente precisa considerar, né, que existem vários conflitos acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente tem um conflito óbvio gerado pela questão da pandemia. A gente tem um conflito político, né? Isso pensando no macro, no país como um todo. Mas a gente também tem os conflitos dentro das empresas, provocados pelo distanciamento, pela, pela, vamos dizer assim, pela própria ansiedade que esse momento traz, tanto para os empreendedores, os diretores, os dirigentes das empresas, como a angústia que isso traz também para os funcionários, né? Essa angústia de estar afastado do trabalho, o medo de ser dispensado, todo esse cenário já traz uma situação de, vamos dizer, mais sensibilidade para o conflito. Quando a gente é, de uma certa forma, obrigado a ir para dentro de casa, para trabalhar dentro de casa, a gente começa a ter o conflito efetivamente de relação, né? Um relando no outro o tempo todo. Por mais que você ame essas pessoas, você tem uma relação diária, 24 horas por dia, sem muita escapatória de como você sair e ter um alívio para aquela situação. Fazendo uma comparação assim bem simples, é como se você fosse numa festa e começasse a comer doces desbragadamente. Já reparou que quando a gente vai em festa e a gente começa a comer docinho, tem uma hora que satura o Sim. paladar da gente? A gente come 6, 7, 8 docinhos, chega uma hora que você está por aqui de docinho, você não aguenta mais. Você precisa dar um refresco no seu paladar, você toma alguma bebida, para depois voltar a comer doce de novo. A gente não está tendo esse momento do refresco. E quando a gente tem, que é os momentos em que a gente pode sair de casa para ir no supermercado, numa farmácia, para ter algum tipo de contato, é sempre todo mundo muito tenso também, pela própria situação do possível contágio, por você ter que estar usando a máscara, por você não poder ter o contato físico com as pessoas, né, de abraçar, de beijar. Nós, brasileiros, somos muito calorosos, a gente gosta de estar pegando um no outro o tempo todo. Então, isso para a gente ainda é mais difícil. Nós somos um país muito quente, com uma temperatura agradável o tempo todo do ano. A gente está acostumado a sair de casa. Nós não somos como os europeus, que têm o costume já de uma determinada época do tempo do ano ficar quietinho dentro de casa. A gente não tem esse hábito, a gente não está acostumado com isso. Isso tem levado a gente a estar mais sensível, né? A estar mais suscetível a todo o problema ficar muito grande. Exatamente porque você não está tendo esses momentos de refresco, esses momentos de você mudar de assunto, de você mudar de ambiente, de você mudar de ares. Né? Esse final de semana, eu falei com um amigo meu que eu sinto falta de conversar com gente diferente, assuntos diferentes. Né? Porque a gente dentro de casa, você conversa a mesma coisa, se você está em home office, são sempre as mesmas pessoas dentro da empresa, né? Ok que tem muita gente feito as reuniões virtuais com os amigos, bebendo, mas não é a mesma coisa. Então é uma situação em que a gente não está tendo o alívio de tomar água, né? Do docinho, de dar uma para a gente continuar. E isso está acontecendo para todo mundo, para o funcionário, para o chefe do funcionário, para o dono da empresa, né? Quem já voltou a trabalhar também está tenso, está estressado,
porque não sabe como é que vai ser a situação da empresa, se a empresa fica, se a empresa vai, se continua, se não continua, se vai ter rompimento de contrato com o cliente, se não vai, se com aquele colega, será que ele está tomando todos os cuidados que ele deveria tomar? Será que ele não está tomando? Então, estamos todos muito à flor da pele, todos muito sensíveis ao aparecimento de conflito, né? E, embora tudo bem, estamos todos passando por isso, a gente precisa ter um pouco de sabedoria para lidar com esse momento. É verdade, Anne. A gente sabe que agora, nesse momento, os conflitos todos estão vindo à tona aí, né? Como você disse, são as relações. Teria alguma dica, algum caminho para que a gente possa evitar esses conflitos? Olha, Andressa, quando a gente passa por um conflito, a gente precisa ter um modus operandi, né? Como é que a gente lida com esse conflito, que ele é, antes de tudo, interno. Antes de tudo, ele acontece aqui dentro da minha cabeça, dentro do meu coração, das minhas emoções, ele acontece dentro de mim, antes até de acontecer do lado de fora, né, com o outro. Então, se ele, antes de tudo, começa dentro de mim, e se ele faz doer dentro de mim primeiro, eu tenho que criar formas de ser uma pessoa mais resiliente. O que é essa resiliência? É a capacidade que a gente tem, que a gente desenvolve isso ao longo da vida, de ter as dificuldades e de ultrapassar essas dificuldades. Eu sempre exemplifico essa capacidade de resiliência como se a gente estivesse na beira do mar. Você está na beira do mar, você está lá, distraído, brincando, de repente vem uma onda e te dá um pancadão. Você tem duas opções, né? Ou você segura o pé na areia e toma o tranco, mas deixa a onda passar, ou você se deixa levar, sai rolando no meio da areia, rala todo, toma água, né? Quanto mais não é forte de rígido, é o forte flexível internamente eu for, mais facilmente eu vou passar pelas minhas situações conflitivas. Como é que eu desenvolvo essa fortaleza flexível internamente? Quando eu cuido de mim. Quando eu primeiro me conheço e depois quando eu cuido de mim. Então eu tenho que saber o que dispara as minhas emoções, o que me deixa irritado no comportamento do outro, por que aquilo me deixa irritado, qual que é o gatilho, como é que eu reajo quando o outro me irrita. Olha o meu relógio tocando. Novas relações, é assim mesmo, né? Quando a gente está dentro de casa, né? Então, eu tenho que entender primeiro como eu me sinto e o que dispara isso dentro de mim. E depois como eu posso fazer para cuidar de mim. A gente sempre tem coisas que nos ajudam no dia a dia a gente exercer o autocuidado. Fazendo coisas que nos dão prazer, que trazem uma leveza para a gente. Para cada pessoa é uma coisa diferente. Para uns é cozinhar, para outros é mexer com planta, para outros é ver seriado, para outros é fazer massagem no cabelo, hidratação no cabelo, fazer a unha, esfoliar. Para outros é ouvir música e dançar. Para cada pessoa tem uma coisa que faz sentido e que faz a gente se sentir muito bem. Eu acho que se a gente teve algum ganho nessa pandemia, sem romantizar a pandemia, né? Sem falar, foi tudo lindo, esse caminho de eu me conhecer internamente foi maravilhoso. Não, muitas vezes ele não é maravilhoso, ele é doído, ele é sofrido. A gente tem feridas, a gente tem machucados, a gente tem traumas, a gente tem lugares na nossa alma que são de difícil acesso. Não é uma coisa tão linda como todo mundo quer vender para parecer que a pandemia foi uma bênção. Não é tão simples assim. Mas a gente pode, nesse momento em que a gente não pode estar para fora, nem fisicamente para fora, a gente olhar um pouco para dentro e começar a cuidar um pouco de si. Tem gente que adora ouvir música no talo e dançar. Faz sentido para o outro? Nenhum, mas faz para mim.
Eu adoro montar playlist no Spotify. Eu fico escutando as minhas músicas horas. Isso me relaxa. Isso é o meu copo de água no meio de uma festa cheia de docinhos. Sabe? É um momento que eu faço uma coisa que me desconecta do mundo. Né? Tem muita gente que gosta de fazer atividade física, que gosta de correr, que gosta de fazer yoga, que gosta de fazer pilates, mas que agora não dá. Então a gente precisa arrumar uma outra forma de cada um cuidar de si. Eu acho que é esse um grande aprendizado que a gente tem que ter. Como eu cuido de mim? Porque eu só posso cobrar de mim o cuidado comigo. Se eu não cuidar de mim, eu não posso ficar cobrando que o outro cuide de mim, que o meu marido cuide de mim, que o meu filho cuide de mim, que a minha sogra, que a minha mãe ou meu pai, que o meu chefe, que o meu colega de trabalho. Se eu nem sei o que é cuidar de mim, como eu posso cobrar isso do outro? Então, o autoconhecimento, o olhar para dentro de si, mas sem essas coisas eu tenho que atingir uma meta, eu tenho que ser um ser humano melhor. Calma, primeiro olha para dentro, cuida de você, que automaticamente isso vai te levar para um caminho de conhecer os pontos que você precisa melhorar. Entende? Então, cuidar de si primeiro. Para aí eu cuidando de mim, eu estar cuidado, eu conseguir cuidar do outro. É que nem quando a gente viaja de avião, que fala, se passarmos por uma zona de despressurização, cairão máscaras. Coloque em você primeiro, depois no outro. Muitas vezes a gente está tentando ajudar o outro e está morrendo sem ar. Está querendo ajudar o outro, mas o outro não está precisando de ajuda porque ele já pôs a máscara dele. Será que a gente está pondo a máscara na gente? Será que a gente está conseguindo respirar? Será que a gente está se cuidando? Eu acho que esse é uma grande forma, inclusive, da gente gerir conflitos, porque aí eu entendo o que eu preciso para mim, para depois eu conseguir expressar isso para o outro. Ótima dica, Anne. Vamos ficar atento, né, gente? Olhar para si. Acho que é um caminho maravilhoso mesmo para a gente começar, né, a evitar conflitos. Bom, Anne, e se por acaso esses conflitos, né, a gente não conseguir evitar e eles vierem à tona, qual que é a melhor forma da gente conseguir gerenciar tanto no trabalho quanto em casa? Existe uma diferença? Não tem muita diferença não, porque a base do conflito é a mesma e a gente é um ser humano só. Então a primeira coisa que a gente precisa aprender a fazer na hora de gerenciar um conflito é para. E a gente tem uma dificuldade absurda de parar. Para, respira, pensa, conta até 100. A gente entra na pilha das nossas emoções de modo automático muito rápido. A gente entra na vibração muito rápido. Quando a gente se permite, aquela coisa assim, ai, Anne, que óbvio isso. O óbvio também precisa ser dito. Mas a gente precisa parar, respirar, voltar para dentro, achar o eixo de novo, para só daí a gente conseguir escutar o que o outro está dizendo. Às vezes a gente começa a escalar o conflito porque a gente não está ouvindo o que o outro está dizendo. Então, tanto a gente parar, respirar, tentar se acalmar, escutar o outro, como ajudar o outro a fazer o mesmo movimento. Parar, respirar, acalmar para ouvir o que eu estou dizendo. Se a gente entra rápido, as nossas emoções elas são muito rápidas, elas contaminam rápido e a raiva é a nossa emoção mais contaminadora. Ela chega rápido, ela aparece rápido e ela contamina todo mundo que está ao redor muito rápido. E aí a gente acha que tudo que a gente sente é raiva. Mas na maioria das vezes, a raiva está escondendo outros sentimentos. Um sentimento que é danadinho, que se esconde muito atrás da raiva, é o medo. E a gente tem que ficar atenta a ele. Será que eu estou com raiva ou será que eu estou com medo? E o meu medo está disfarçado. Então, eu acho que a gente tem que ficar muito atento a isso,
parar. Ah, mas você está no meio de uma discussão com o cliente, como é que você vai fazer? Você pede para parar? Sim, pede para parar. Pede para parar. Pede licença, vai ao banheiro, pede licença, levanta e vai servir um copo de água. Mas a gente precisa dar uma estancada nessa escalada que a gente entra enlouquecidamente da raiva e aí a gente não escuta mais nada, a gente já fica pensando na próxima resposta. Não, a gente tem que sair dessa vibração. Dentro de casa, confinados, pode ser bem mais difícil, mas ainda é possível, porque você está no meio da sua família, né? Teoricamente das pessoas que você ama, que te amam, por mais difícil que esteja sendo essa relação, mas você consegue dar uma parada. Eu acho que essa é uma grande dica, assim, de para. Sim, beleza, Anne. E aí, além desse confinamento, né, como você disse, a gente ainda tem o desafio dessa nova forma de comunicação. A gente está usando muito mais agora a comunicação virtual. E, na sua opinião, essa forma de comunicação não mais presencial, isso pode gerar mais conflitos? Olha, eu penso que tanto gera como facilita. Eu tenho participado de muitas reuniões virtuais e uma coisa absolutamente diferente da reunião virtual para a reunião presencial é que na reunião virtual, se todo mundo fala ao mesmo tempo, ninguém entende ninguém. Então, uma das grandes vantagens da reunião virtual é que eu sou obrigada a escutar o outro até o final da fala dele. E isso é muito positivo, porque eu escuto o argumento do outro inteiro, eu escuto o ponto de vista do outro inteiro. O que fica difícil? Quando essa interação passa pelo texto, porque nós temos muito problema de interpretação de texto, né? Porque a comunicação rápida do WhatsApp, eu sou mestre em fazer isso. Eu deixo meu caps lock ligado e aí eu saio mandando mensagem para todo mundo. Outro dia eu mandei para meu filho, ele disse, por que você está gritando comigo? Eu falei, não estou gritando. Assim, mas você está em caixa alta. Eu falei, desculpa. Né? Então, assim, essa etiqueta, essas boas maneiras que a gente precisa desenvolver, a nossa dificuldade com a semântica das palavras, a nossa dificuldade com a pontuação no texto, a nossa dificuldade de construir um raciocínio, de coisas simples. Né? A gente manda mensagem para as pessoas, você já manda na página 2, você não dá mais bom dia, como tá? Tá tudo bem? Você pode falar agora? Você não pode falar agora? Posso te ligar? Né? Muitos dos conflitos, gente, passam pelas boas maneiras, pela boa educação. Posso te ligar agora? Ou se você já liga direto, você está podendo falar, você não está podendo falar, né? Então são coisinhas, são detalhes que podem fazer a coisa tanto piorar quanto melhorar, né? É uma nova forma, é uma forma que a gente está aprendendo, que a gente está descobrindo como vai ser. Algumas pessoas falam assim, agora não vai ter mais reunião presencial. Agora a gente não vai mais viajar para encontrar clientes. Não. Vamos lá. Vamos lembrar que nós somos seres humanos. Pela teoria da evolução das espécies, nós descemos das árvores quando a gente era macaco. Mas não há dúvida que alguns macacos ainda ficaram em cima das árvores, como estão até hoje. E que quando os macacos resolveram descer, não desceram todos ao mesmo tempo. Né? Algumas coisas já evoluíram, já andaram, mas não vai ser uma regra válida para todo mundo, porque nós somos seres sociais. Nós precisamos da interação com outro ser humano. A gente precisa do contato face a face, a gente precisa da interação, a gente precisa estar ali próximo do outro. Não é uma coisa que vai acabar, extinguir. Todo mundo agora vai trabalhar em home office, ninguém mais viaja, a gente só vai viajar de férias, a gente vai fazer tudo por computador. Não. Nesse momento de pandemia, nós estamos assim. Não há dúvida de que vai voltar.
pode voltar de uma forma híbrida. Alguns dias no escritório, alguns dias em casa, algumas reuniões virtuais, algumas reuniões presenciais. As reuniões virtuais, elas têm acelerado alguns processos, elas ajudam numa tomada de decisão, porque na hora da reunião está todo mundo ali focado. Não dá para você fazer uma reunião virtual e ficar no computador e ficar no WhatsApp respondendo, como aconteciam nas reuniões presenciais, em que muitas vezes você ia para a reunião, mas a pessoa estava ali só de corpo presente, porque ela mais prestava atenção no e-mail e no WhatsApp do que estava acontecendo na reunião. Então, é uma nova forma. Vão ter coisas positivas, vão ter coisas negativas, mas começa muito pela boa educação. Por coisas muito simples. Os conflitos, gente, muitas vezes eles são disparados por coisas muito simples, pequenas. Só que ao longo do tempo a gente vai pegando tudo que está ao redor e vai jogando para dentro do conflito, é a espiral do conflito. A gente vai igual um furacão, que o olho do furacão é pequeno, mas a gente vai botando tudo para dentro. E aí o conflito fica desse tamanho. Então, lembrar que é possível, vai ser diferente, mas não vai ser num estalar de dedos que a gente vai estar como os Jetsons. A gente já tem muitas coisas de Jetsons, mas a gente não virou Jetsons ainda. É verdade. O futuro está chegando aí muito rápido, né, Anne? Está chegando, mas a gente continua sendo humano. Sim. Isso que a gente tem que lembrar. A tecnologia, ela facilita muito, mas a gente continua sendo humano, a gente continua sendo ancestral. As coisas que nos motivam continuam sendo as mesmas desde antes. E a gente não pode esquecer isso. A gente não pode esquecer a nossa humanidade. Aquilo que nos aproxima, que é igual para todo mundo. E a pandemia colocou todo mundo na mesma página, no mesmo nível. Somos todos iguais, todos humanos. O meu relógio toca, daqui a pouco toca a campainha, passa o cachorro, o menino grita. E aí você fala assim, nossa, na casa do chefe é assim também? Ele também é humano. Né? E a gente não pode esquecer isso. É verdade, é isso aí. Nivelou muita coisa aí na vida da gente, né? Anne, essa última pergunta agora, eu acho que você já começou a dar um gancho para ela, né? Quando você fala da questão da educação, enfim. Mas seria como desenvolver a comunicação não violenta e aumentar a tolerância em tempos de crise? Olha só, comunicação não violenta é uma coisa muito mais profunda do que uma simples técnica de comunicação. A comunicação não violenta ela é uma ética, né? É um modo de pensar. Mas ela é um modo de pensar em que eu penso primeiro em mim, para depois eu comunicar isso para o outro. Então, toda essa nossa conversa se amarra nessa última pergunta, porque eu preciso primeiro olhar para mim. O que eu preciso? Deixa só o relógio acabar de... Eu preciso olhar para mim. O que eu preciso para mim? Né? A gente começou disso lá na primeira pergunta. Qual é o grande desafio? Eu preciso olhar para mim primeiro. Quais são as minhas necessidades? O que eu estou precisando? Quando eu tenho clareza daquilo que eu estou precisando, eu consigo comunicar isso para o outro. De uma forma clara, de uma forma entendível pelo outro. Então, comunicação não violenta não é uma técnica, é uma ética. O que eu preciso? Como é que eu falo isso para você? Como é que eu explico o que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo? Não o que você fez para eu sentir assim. Não é isso. Né? E desenvolver a tolerância é a paciência. O que é paciência? É a ciência da paz. E a ciência da paz eu desenvolvo quando eu entendo que muitas vezes o outro não está andando no mesmo ritmo que eu. Que o outro é diferente de mim. Que o outro tem demandas diferentes das minhas. Buracos diferentes dos meus. Dores diferentes das minhas. Percepções diferentes das minhas. Eu entender que o outro não tem que ser meu espelho. Eu não sou modelo para ninguém, eu não sou melhor do que ninguém. Quando você entende e você permite que o outro esteja num lugar diferente do seu, você começa a ter mais
paciência com ele. E aí você consegue ser mais tolerante com ele. A gente de verdade, Andressa, não sabe as dores, os buracos e as estradas pelas quais o outro está passando. A pandemia, ela está sendo muito difícil para muita gente. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas a quantidade de violência doméstica tem aumentado absurdamente, não só violência doméstica contra mulheres, mas contra crianças, contra idosos. Não é fácil viver num ambiente violento. E nós também somos violentos com os outros sem perceber. A gente é violento com o nosso olhar, a gente é violento com as nossas palavras, com as nossas atitudes e até com os nossos silêncios. Silêncios podem ser violentos. Então a gente reclama da violência contra a gente, mas a gente não percebe a violência da gente contra o outro. E a paciência é entender que o outro pode estar num momento diferente do seu, numa evolução diferente da sua, numa compreensão diferente da sua, numa situação emocional, psicológica, de trauma diferente do seu. E eu só consigo entender isso quando eu olho para mim e falo, caramba, eu sou humano. Eu não sou super-homem, eu não sou Mulher Maravilha, eu não tenho que ser perfeito, está difícil nesse momento. E aí eu consigo, primeiro, ter empatia comigo, para depois eu ter empatia com o outro. E aí, tendo empatia, tendo a paciência. Né? Existe o silêncio de respeito e existe o silêncio de agressão. Existe a palavra de estímulo e existe a palavra de violência. Existe o olhar que acolhe e o olhar que critica. Né? Existe o gesto que abraça e o gesto que agride. Né? Então, isso tudo passa por a gente entender a gente, para depois eu conseguir entender o outro. Se eu quero que o outro me entenda, eu também preciso entender o outro, preciso me entender. Como é que eu vou cobrar do outro me entender se nem eu me entendi ainda? Se eu muitas vezes não tenho tolerância e paciência comigo, como eu posso cobrar que o outro tenha paciência comigo se eu não tenho comigo? Se eu me cobro um desempenho, uma alegria constante, um alto astral, eu estou cobrando isso de mim e não quero que o outro cobre? Né? Então, eu acho que toda a questão de conflito, todo esse trato neste momento de retomada, né, que a gente já está caminhando para uma retomada, ainda todo mundo com muito medo, todo mundo muito inseguro, é um momento da gente pensar na gente primeiro. Eu tenho que me salvar primeiro, porque se eu me salvo, eu já salvo quem está ao meu redor, é o efeito borboleta. Não tem a história do filme que o bater das asas da borboleta de um Japão provoca um tsunami no Brasil? Então, se eu cuido de mim, se eu estou bem, com esses pequenos momentos de autocuidado, de descompressão, de fazer coisas boas para minha alma, que só fazem sentido para mim, não fazem sentido para o outro, se eu estou bem, eu consigo fazer que aquele meu microcosmo, aquele meu micro-universo, fique bem de uma certa forma também. Então, se todo mundo, dentro de um grupo, de uma equipe de 15 pessoas, se todo mundo estiver cuidando de si, vai ficar melhor para todo mundo. É um efeito cascata. É isso aí, Anne. Eu acho que a gente não poderia ter fechado a nossa semana de forma melhor do que com esses conselhos, com essas dicas, né? Pra gente evitar conflitos, pra gente se entender um pouco melhor, olhar para si. E é isso, a gente veio falar um pouquinho, eu sei que esse assunto é gigantesco, mas eu queria te agradecer demais por essa participação, por compartilhar um pouquinho com a gente todo esse conhecimento, viu? Muito obrigada, Anne. Imagina, para mim é sempre um prazer conversar com vocês. Eu faço aquilo que eu posso, né? Aquilo que eu já comentei uma vez com vocês, eu acredito no colibri ajudando a apagar o incêndio. Né? Assim, são pequenas gotas, são pequenas contribuições que eu posso dar para fazer as pessoas se sentirem melhor. E aí, Andressa, queria te pedir para você colocar as minhas redes sociais para o pessoal,
né? Porque tem muita coisa que eu divulgo no Instagram, tem muitas lives, já tem uns vídeos que eu estou colocando no YouTube, porque podem ser pequenas pílulas, pequenas dicas, pequenos pensamentos no dia a dia que podem ajudar todo mundo a se conhecer um pouco melhor, para lidar um pouco melhor com o conflito. Com Beleza? certeza. É a minha contribuição para vocês. Anne, muito obrigada, gente. Obrigada. Sigam a Anne lá mesmo, porque é sensacional. Eu sigo, eu adoro os vídeos dela e tem muita coisa boa aí pra gente aprender. Vocês viram um pouquinho hoje, mas ela tem muito conhecimento, é super legal. Anne, um beijo enorme, muito obrigada, viu? Obrigada eu, gente. Fiquem bem, cuidem-se. Isso aí. Sigam a Anne lá, gente, para vocês continuarem aprendendo. E um beijo enorme, muito obrigada a todo mundo que acompanhou as nossas entrevistas durante essa semana. E em breve a gente tem mais eventos. Nos acompanhem aqui pela Krypton também, viu? Grande abraço!